Agora, no nosso legalzinho, você vai conferir um pouco mais de tudo que aconteceu nesta última semana com a estreia de Mãe, a novela que fez a Record ficar no segundo lugar isolado com tranquilidade. Nós vamos também trazer para vocês outros números a respeito dessa movimentação dessa semana e por que o SBT deve se preocupar com estes acontecimentos. Falando em SBT, a Copa do Mundo de 2026 terá Galvão Bueno narrando na emissora do eterno Silvio Santos, e isso é o multiverso acontecendo, como diria Luciano Huck. Vamos falar também sobre outras histórias da televisão, expulsão de Martina Sanzi lá na Fazenda e muito mais a partir de agora. Fique conosco, começa agora mais um Legalzinho na Rede Gesla. Olá e muito boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença de todos. Já deixe o seu like, já deixe seu comentário, que é super importante para a gente poder trazer todas essas informações para você que está nos acompanhando por aqui. Deixa eu mandar um abraço já pro pessoal que está conosco aqui. Deixa eu ver quem está chegando conosco. Ana Paula, Gustavo Henrique, Salvatore, também o Paulinho Santos e o Maia. Obrigado pela companhia, deixa aqui seu like, participe com a gente e responda a nossa enquete que também pergunta aqui, qual a sua preferência, Mãe, Amar ou Três Graças? Nós vamos falar a partir de agora então desse tema que foi tão forte durante essa semana, né? Aconteceu tanta repercussão por conta disso, e eu acho que é justamente pela questão de como Mãe estreou na Record com uma expectativa muito grande de repetir o sucesso de Força de Mulher, e me parece que isso está vindo mais rápido do que a própria Record esperava. Não só em São Paulo, mas em todo o país nós temos números muito satisfatórios para uma primeira semana de novela, nesse caso de Mãe na Record. Isso que a gente sabe, a gente discutiu muito aqui nos últimos meses, o quanto foi uma barberagem, um erro estratégico a Record colocar as novelas bíblicas no lugar da novela Mãe ou da Iludida, que já está no catálogo para ser a próxima aí a ser exibida. Nesse sentido, a Record ainda assim não precisou pagar pela imprudência. Porque Mãe estreou essa semana com números dos mais interessantes, com números que chamam a atenção dentro do aspecto do que nós temos de possibilidades. É uma novela comovente, é uma novela que tem uma história muito envolvente, muito bonita, muito forte, um dilema ético muito forte também para sua protagonista, e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é a clássica novela turca, né? Uma mulher muito forte que luta ali pelos filhos, ou pela família, ou pelo sonho, enfim, vários acontecimentos simultâneos, mas nesse caso específico, uma professora que se envolve com essa necessidade de uma aluna que está passando por maus tratos e leva essa aluna embora para outra cidade para tentar criá-la como mãe dela. Então é o tipo de trama universal que sempre vai ter espaço dentro da televisão aberta, e certamente a Record já está colhendo os frutos desses números de Mãe a partir de agora. Quando a gente olha aqui, por exemplo, os números, né, que a gente tem dos primeiros movimentos aqui de Mãe na Record, a gente já tem números impressionantes quando a gente começa a analisar a maneira com que eles foram crescendo. Para vocês terem uma noção, nós temos aqui o seguinte ranking de números, tá? Nós temos na segunda-feira 5,9 pontos na estreia, já levanta em 20% o público do horário, Depois nós temos ainda na terça-feira 6,4 pontos, então um crescimento expressivo já na sexta-feira, de 5,9 para 6,4 de média. E na quarta a gente vai para 7,1 de média. Já 7 pontos de média com picos de 9, já começa na primeira semana melhor do que Força de Mulher começou na sua primeira semana. Né? Então nós temos aqui em Mãe uma força muito grande da Record para ir para cima do SBT sem medo de ser feliz. A gente tem aqui realmente uma novela que
casa muito com o perfil do público noveleiro brasileiro. A Record já entendeu que pode ser a casa brasileira das novelas turcas e tem conseguido, com isso, vem conseguindo, pelo menos, né, nesta semana, números bastante expressivos com esta primeira semana de Mãe. E aí, quando a gente olha para quinta-feira, por exemplo, no dia 30, que é o último levantamento que nós temos à disposição, nós temos 6,8 pontos de média com quase 11% de share. 6,8 de média, quase 11% de share. Quando a gente pensa nisso, a gente vê que na quarta foi 7,1 de média, 6,8 na quinta. Mesmo que tenha tido esse acréscimo na quarta-feira, né? Teve esse acréscimo na quarta-feira e reduziu um pouco, reduziu para mais do que o recorde anterior. No caso, na terça tinha 6,4, 5,9 na segunda, 6,4 na terça, 7,1 na quarta, 6,8 na quinta, já mostra que já está acima da média do que estava na terça. Então são números que já são muito impressionantes. O SBT vai com a Mar tentar buscar esse público também, que é o público que ambas as emissoras disputam, mas sem sombra de dúvidas nós temos aí a Record com uma mina de ouro na mão com relação à audiência, com relação à atração de público. Se souber promover de outras formas que não apenas a própria programação, a Record certamente vai ter uma grande... talvez passe força de mulher. Talvez a gente tenha a São Paulo ali com 10 pontos de média, 11 pontos de média, numa boa parte do período da novela, talvez da metade pro final. Talvez a gente tenha isso. E vale lembrar que talvez agora a Record não vá fazer a mesma barbeiragem que fez da vez anterior e vai colocar Iludida logo na sequência. Então nós teremos um bloco de novela turca que vai ser bem interessante de acompanhar, vai ser importante de acompanhar, e o SBT vai tentando buscar essa audiência também na direção do que foi construído com As Filhas da Senhora Garcia, e agora com a Mar se tenta buscar, se tenta manter, né? Mas de fato, Mãe já mostrou a que veio, já chegou com muita força na direção do SBT, principalmente, já não deixando a Mar crescer tanto, embora na quarta-feira as duas tenham distribuído bem suas audiências. A gente tem na quarta-feira o SBT com 4.5, 4.4 nas médias ali que a gente foi acompanhando, mas na quinta a gente já teve de novo uma estabilização do SBT e um crescimento da Record. Então vamos ver o que vem pela frente nessa disputa. Só sei que Mãe realmente é uma arma importantíssima que a Record tem contra o SBT e que pode, talvez no longo prazo, não é o caso nesse momento, Três Graças não tem perdido audiência para Mãe nesse momento, mas pode ser que a longo prazo Três Graças não consiga crescer por conta de Mãe. Né? Então, eu acho que são caminhos que a gente vai observar a partir de agora, mas foi uma primeira semana perfeita, bombástica, no melhor que poderia acontecer. A gente vai olhar também os números mais pra frente de como é que foi a semana completa, né? A semana inteira na audiência nesse sentido. E aí a gente observa, né? Observa como é que as coisas vão desenrolar, tá certo? Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler. Muito bem, segue o legalzinho na Rede Gessler. A partir deste momento nós vamos trazer para vocês mais informações dos nossos materiais por aqui, do que está acontecendo na televisão aberta brasileira, porque ontem também foi um dia histórico para nossa TV, uma vez que o William Bonner saiu do Jornal Nacional definitivamente. Foi uma saída bastante ruidosa não, mas que teve muita gente dentro do estúdio, teve grandes momentos ali com César Tralli, relembrando a carreira dele enquanto repórter, e essa cena muito emblemática que me parece muito calculada ali, do Bonner saindo de fato do estúdio e indo para sua sala, ali bem no finalzinho, voltando para sua sala e encerrando este seu ciclo depois de 29 anos. Foi uma saída triunfal realmente ali, quando a gente olha nessa movimentação, né? E o Bonner, passando essa responsabilidade pro Tralli, ficou parecendo muito ali uma entrevista de emprego, né? Do tipo assim, você tem noção do que você vai acumular a partir de agora? O que vai ser que vai acontecer aqui? Foi meio que nessa linha, mas ao mesmo tempo, há sim, acho que uma cerimônia muito grande, porque o Bonner, no fim das contas, ficou mais tempo do que o Cid Moreira, né? Ficou mais tempo que o Cid Moreira e conseguiu construir ali uma identidade junto do Jornal Nacional que depois que a Fátima Bernardes saiu lá em 2011, ele conseguiu manter com Patrícia Poeta por 2 anos, com a Renata Vasconcelos por 11 anos, né, de bancada dividida entre eles, e eu acho que existe sim uma força simbólica
nessa transferência, que embora não seja um impacto do tamanho que foi tirar Cid Moreira e Sérgio Chapelain para colocar William Bonner e Lilian Vitfib, né, nós tivemos lá em 95, 96 essa quebra que foi muito mais pesada do que essa quebra de agora, né? Em 95 ali a gente tinha uma troca de forças no sentido de que Cid Moreira e Sérgio Chapelain tinham vindo desde o início do programa, do jornal, e aí a gente tem uma troca total, né, de quem estava ali fazendo essa cobertura. Então, a gente vê o quanto o Bonner já vinha se desgastando há bastante tempo, não que a gente tenha visto isso no vídeo, né? Acho que não, mas o Bonner certamente foi muito desgastado durante o período da pandemia, eu digo pessoalmente, nem pela Globo especificamente, mas durante a pandemia, nas eleições, sempre houve uma força muito grande de combate ao William Bonner, de parte a parte, né? A gente teve nesse período de 30 anos, praticamente, muitas disputas políticas e que, naturalmente, a figura principal do jornalismo da Globo seria apedrejada dentro desse aspecto, mas a gente vê o que vem pela frente a partir de então, com essa construção, né? Com essa construção do momento do William Bonner agora indo para o jornalismo de entretenimento, não, mas as atualidades, como ele mesmo trouxe, dentro dessa proposta, né, do Globo Repórter. Então, no ano que vem veremos o Bonner no Globo Repórter, junto com Sandra Nemberg, e na segunda-feira César Tralha assume como titular, né, do Jornal Nacional, ao lado de Renata Vasconcelos. Foi uma despedida interessante, é um daqueles momentos de televisão que a gente fica ansioso para ver e observando cada detalhe para poder sentir essa movimentação, essa troca de poder que acontece ali, que é muito forte, e nós tivemos ali um César Tralli muito seguro, muito sereno, como ele mesmo falou. Ele tem acho que tem uma construção de carreira que dá tranquilidade para assumir esta responsabilidade e chegar a este momento. Então, é um case acertado de escolha de substituto, sem sombra de dúvidas. A gente vai ver isso acontecendo mais pra frente agora, como é que vai ser o desempenho do Tralli. A Globo teria, né, alguns colunistas trouxeram que a Globo teria uma preocupação se haveria algum tipo de rejeição dentro da saída do Bonner, mas acho que não é o caso. Acho que o Tralli ele tem uma credibilidade que já está muito parecida ali para o Jornal Nacional. Vamos ver o que vem pela frente. Segue legalzinho na nossa programação. Faltou eu falar também que a audiência do Jornal Nacional com a saída do Bonner não mudou muito, tá? Inclusive foi até mais baixa em alguns momentos, então isso fica como registro. Vocês que estão nos acompanhando nesse momento, votem na nossa enquete. Qual a sua preferência? Novela Mãe, com 38% nesse momento, Amar com 16%, Três Graças com 48%. É assim que tá rolando nesse momento a nossa enquete. Eu vou dar uma olhada aqui agora nos comentários de vocês, quem tá chegando ao vivo no nosso sábado à noite da Rede Gesla, para falar sobre a novela Mãe, para falar também sobre outras movimentações. Tudo isso a gente vai trazer a partir de agora. Vamos lá então, para eu poder trazer para vocês aqui quais são os principais comentários. Vamos lá. Salvatore conosco, dizendo da expulsão na Fazenda. Daqui a pouquinho a gente vai falar isso, da briga generalizada no show do Pichote. Ele tomou... Olha, foi complicado ali. Na hora que ele falou a palavra perigo, passou um copo voando. Uma coisa impressionante. Vamos lá, então, também aqui com o Salvatore, já falei. Paulinho Santos também conosco. Maia tá dizendo que o segundo lugar é mérito da novela, mas também porque passa na Record. Na Band, essa novela nunca daria essa audiência. Mas vale lembrar que lá no começo, 1001 Noites e tudo mais, tem uma coisa muito forte da Band ter introduzido a ideia de novela turca no Brasil, né? Acho que isso é muito importante. Dia 5, gravação do especial Família Record, diz aqui a Ana Paula. Luiz Henrique Pinho, o que você acha do quadro novo do Caldeirão, vai ou não vai? Eu não acompanhei ainda, preciso observar, não tenho ainda uma opinião formada porque não acompanhei mesmo. Salvatore, gosto tanto de ouvir você comentando os temas, quanto conteúdo, quanto repertório. Ô Salvatore, obrigado, viu? Obrigado pela companhia. Vamos lá, a Ana Paula falando sobre o Clube do Chaves, que vai voltar e substituir o Notícias Impressionantes. É o efeito ioiô do Chaves, vai e volta, o SBT tira, depois se arrepende do que fez e traz de volta. É verdade, né, Ana Paula? Acontece muito isso. Muito bem, Paulinho Santos, o Lucas foi bem hoje, não tenho ainda as informações de audiência, mas vamos buscar. O Jornal Nacional estreou em setembro de 69, verdade. Quantos anos você acompanhou pela primeira vez? Na verdade, eu não me lembro eu tinha
5 anos quando o Bonner assumiu. Eu tinha 5 anos quando o Bonner assumiu a bancada do Jornal Nacional, mas eu não me lembro. Não me lembro do Cid Moreira, eu só me lembro do Bonner. Só me lembro do Bonner, nesse sentido. O Cid Moreira eu me lembro muito no Fantástico. Vamos lá. Salvatore, emocionei demais com a despedida do Bonner, a reportagem sobre a Amazônia foi linda, parecia entrevista de emprego mesmo, merecia maior ibope, não gosto do Tralli tanto quanto do Bonner, diz aqui o Salvatore também trazendo pra gente. Boa noite, Júnior, tá ao vivo, parabéns, estou sim. Olivaldo, obrigado pela companhia. Denner Clark, boa noite também, pensei que você não ia fazer hoje, estamos aqui, Denner. Eduardo também com a gente, William Bonner vai fazer o Globo Repórter no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Provavelmente no Rio. Maísa Bartalini, boa noite, obrigado pela companhia. Muito obrigado a todos que estão nesse momento comentando e participando com a gente aqui do nosso legalzinho na Rede Gesla, que segue a partir desse momento com os 2 últimos assuntos da noite. E é isso, né, gente? Temos aqui mais um assunto muito forte que foi pauta esta semana, inclusive foi pauta no dia de ontem, né? No dia de ontem, e nós vamos trazer aqui a partir de agora essa informação. Depois de 20 vamos lá, me ajudem a fazer a conta, 98, 2008, 10, 2018, 20, 2028 daria 30, então são 27 anos, 26, 27 anos. 26 anos, porque vai ser 2026. Não. 28 anos, porque vai ser 2026. Depois de 28 anos, o SBT voltará, de fato, a transmitir a Copa do Mundo. Já temos essas informações na tela aqui para vocês. O SBT fechou uma parceria com a N Sports, cujo sócio é o próprio Galvão Bueno, e transmitirá 32 jogos, se não me engano, da Copa do Mundo do ano que vem. Quem estava muito feliz com isso também era o Thiago Leifert, que vai poder narrar uma Copa do Mundo, ele que foi pro SBT para virar narrador e conseguiu com isso essa oportunidade, vai narrar os outros jogos que não sejam aqueles do Brasil, que o Galvão Bueno vai trazer. O Thiago Leifert tá falando o seguinte: a Copa do Mundo da FIFA é do SBT, o sistema brasileiro de televisão é demais. É Brasil demais, a gente acorda cedo e dorme tarde, ri de si mesmo, gosta de gente, mas faltava o nosso maior símbolo, não mais. A seleção brasileira vai jogar no SBT, seja na Copa ou na Champions, muitas ideias já, muitos planos para fazer história, vai ser lindo demais, futebol no SBT, o Brasil joga aqui. E acho que é interessante a gente ter um profissional do calibre do Thiago Leifert para formatar como vai ser essa Copa no SBT, porque claro, o Galvão Bueno, a N Sports vai ter uma força muito grande também nessa negociação, porque a transmissão será compartilhada entre os dois sinais, mas o Thiago Leifert tem uma expertise de fazer cobertura de Copa que é muito legal, que é muito boa de fato. E quando a gente pensa, a gente olha, né, para essa estrutura de ter Thiago Leifert e Galvão Bueno no SBT, não que vá chegar perto da Globo, não tem nenhuma possibilidade disso, mas eu acho que vai ter uma distância considerável para os concorrentes. Galvão Bueno é memória afetiva do torcedor também, né? É memória afetiva do torcedor. Vamos ver se no SBT ele vai ter uma aceitação também, como era o caso da Globo. Na Globo também tinha uma certa rejeição, mas enfim, isso é natural, é absolutamente natural. Mas eu acho muito interessante quando a gente pensa nessa confirmação real, oficial, assim, essa confirmação que realmente tem uma força simbólica muito grande. Nós temos aqui então essa matéria que fala o seguinte, fala aqui que o SBT e a N Sports adquirem direitos e transmitirão a Copa do Mundo da FIFA de 26. Eu estou lendo essa matéria diretamente do site do SBT Sports, né? Então nós temos aqui essa informação que traz o seguinte: com Galvão Bueno e Thiago Leifert, a SBT volta a exibir o torneio 28 anos após a última vez, em parceria com a N Sports, que celebra o maior projeto de sua história. SBT e N Sports confirmaram a aquisição de direitos da transmissão da Copa de 26. Fortalecendo o modelo de parceria entre os canais, as emissoras se unem para levar aos fãs de futebol uma cobertura histórica do maior evento esportivo do planeta. Serão 32 jogos transmitidos, inclusive todas as participações da seleção brasileira, independente da fase da competição. A operação será no modelo simulcast, ou seja, as emissoras compartilharão a mesma equipe e o mesmo sinal. TV aberta no SBT, canais lineares de TV por assinatura com a N Sports. Para tornar essa jornada ainda mais especial, Galvão Bueno, maior narrador esportivo do país e sócio da N Sports, estará de volta
para fazer essa grande narração. Recordista em narração de Copas do Mundo, com 13 edições nas costas consecutivas, de 74 a 22, Galvão Bueno demonstra entusiasmo em seguir como a principal voz brasileira do evento esportivo mais visto do planeta. É uma emoção que se renova a cada Copa, diz aqui o Galvão Bueno. Thiago Leifert também comentou: estou muito ansioso para fazer a Copa no SBT e aproveitar o DNA da empresa e a estrutura que temos aqui. Nós do esporte já estamos pensando dia e noite como ser a melhor alternativa para o público e para o mercado. Vamos surpreender, tenho certeza. Tá certo. Nós vamos então acompanhar essa movimentação. Acho que vai ser muito interessante a gente cobrir isso no momento que estiver acontecendo, no real time. Realmente a gente tá ali lado a lado com essa construção do SBT na Copa, agora com um time tão diferente. A gente já teve o SBT se juntando com a Record, por exemplo, para fazer transmissão de Copa, isso lá nos anos 80, anos 90. Mas agora é diferente. São dois nomes grandes da Globo no SBT, com toda a equipe da Globo, que é gigantesca também na Globo, né? Vamos ver como é que vai ser essa disputa. Acho que vai ser das mais interessantes e eu convido vocês para acompanhar também aqui na Rede Gesla. A gente vai falar sobre tudo isso. Muito bem, segue o legalzinho, portanto, na programação da Rede Gesla, agora para falar sobre o último assunto do nosso legalzinho de hoje. Daqui a pouquinho tem as participações de vocês mais uma vez, mas nós tivemos ontem a expulsão de Martina Sanzi da Fazenda. Martina Sanzi expulsa de A Fazenda, teve uma punição gravíssima e era uma coisa que a gente já vinha percebendo há algum tempo que ia acontecer. Claro que tem muita gente ali que só se controla um pouco mais no sentido emocional, né? Mas a briga da Tamires e da Martina, ela tinha muito essa dinâmica de provocação de uma para outra, com a Rai junto ali também, com Carol Lecker. Tem toda uma tensão ali entre elas que tá sempre explodindo, né? Tanto que ontem nós tivemos quase que o baterista do Pichote foi atingido por um copo. Esse foi o momento. O cara que tava aqui do lado, ele não tinha percebido ainda, mas o Dudu entendeu na hora o que tava acontecendo. Era treta. Músico tem a experiência de briga em festa. Então é isso. Nós tivemos depois, então, do anúncio, a Rai chorando muito no anúncio da expulsão, Saori e muitos outros comemorando pra caramba, né? Assim nós tivemos a sala da sede logo depois desse anúncio. E aí nós temos aqui, então, a matéria do Notícias da TV que fala o seguinte: após a briga generalizada na festa da última sexta em A Fazenda, teve ninja entrando, teve um momento que não foi transmitido e provavelmente vai ser mostrado só hoje à noite, porque não foi transmitido nas câmeras do Record Plus. Após a briga generalizada, a direção do programa tomou providência sobre a conduta de uma participante. Na manhã desse sábado, Martina Sanzi foi expulsa. A participante foi convocada a ir à dispensa do reality e depois entrando no setor reservado. Em seguida, os peões receberam ordens para se reunir na sala, onde um aviso foi exposto no telão, que foi um pouco antes desse momento aqui. E aí, nós tivemos então, abre aspas para a direção de A Fazenda. Durante a última festa, vários peões tiveram atitudes que passaram do limite aceitável da convivência e que devem ser evitados por todos a partir de agora. Por uma ação específica que colocou em risco a integridade física de outros participantes, Martina foi expulsa do programa e está fora do jogo. O comunicado gerou palmas da maioria dos peões, que concordaram com a decisão. Rayane, aliada de Martina, ficou preocupada, triste e começou a chorar. Como é que foi essa briga? Como é que ela aconteceu? A confusão teve início com uma discussão entre Martina e Carol Lecker durante a festa. Os motivos do desentendimento não ficaram claros. Em meio ao show do Pichote, a briga escalou rapidamente e Martina ainda jogou um balde de gelo em Duda Wendling. Ela também molhou Tamires Assis e Carol com bebidas na festa. Não satisfeita, Martina ainda foi pra cima de Duda e desafiou: a gente se resolve. Incomodada, a atriz rebateu: vai pra casa, não sabe ver ninguém feliz. Rayane colocou ainda mais lenha na fogueira, jogou cerveja em Tamires e Carol também entrou na guerra de bebidas. Eu chamei o Dodô de Dudu, mas peço perdão para Dodô, gosto muito do Pichote, mas eu chamei o Dodô de Dudu. Dodô, do Pichote, observava com expressão assustada os copos voando na pista de dança. No caso, porque nas festas do BBB, o máximo que já aconteceu foi, tipo, o Rodriguinho sair e não assistir o show. Mas na Fazenda é diferente. O pau torando durante a festa na presença do artista, né? Nesse ponto, seguranças vestidos de ninjas já tinham entrado para separar as inimigas. Mesmo assim, o empurra-empurra não parou e a produção do reality tomou a decisão mais drástica. Encerrou o show do Pichote antes do previsto e retirou os músicos do local para a segurança deles.
Mesmo depois do show, a confusão se intensificou. No quarto, houve muitas trocas de ofensas e xingamentos entre Martina, Rayane, Tamires e Carol, com participações especiais de Saori e Kate, né? Em determinado momento, o sinal foi cortado no quarto e exibiu apenas a sala da sede. De lá foi possível ouvir um aviso da produção. Atenção! Comportamento inadequado. Separem-se imediatamente. Os ninjas entraram mais uma vez para separar os participantes e acalmar os ânimos. A Record confirmou a expulsão, dizendo que ela infringiu uma regra do jogo. A casa ficou movimentada com a saída de Martina. Kate comemorou dizendo -1. Toninho comentou que o caso foi de ação e reação e foi vergonhoso. Rayane ficou chateada. Incomodar é uma coisa, disse ela, né? Mas é uma rivalidade feminina que as pessoas querem só isso, querem acabar com a tua vida, fazer você pagar uma multa, perder tudo que você ganhou. Não querem te ver feliz, querem acabar com a tua carreira lá fora, disse ela a Matheus Martins. Após comemorarem, Tamires e Carol conversaram sobre a expulsão. Quer brigar, discutir, provocar? A discussão é válido, não que eu goste, mas é o que elas fazem. Aí eu, infelizmente, tenho que revidar, se justificou Tamires. Também não é assim, né? Todo mundo ali gosta muito de brigar. Todo mundo gosta de uma confusão, todo mundo gosta de dizer que todo mundo é uma porcaria. Porcaria é quase um elogio dentro do imaginário de A Fazenda. Mas é isso. Tretaiada, tem que acontecer a tretaiada, mas nesses momentos mais extremos, de fato, tem que expulsar os brigões que botam em risco a integridade física, né? Isso eu acho que é muito importante. Segue o legalzinho na nossa programação. Muito bem, agora 19 horas 9 minutos, obrigado pela sua companhia, você que está no modo gravado também, obrigado pela participação, obrigado pelo prestígio de sempre aqui na Rede Gesla. Deixa eu ver os comentários do povo que está com a gente aqui. Vamos lá então, para quem está conosco aqui, já deixa a sua participação e escaneia esse QR Code, faça parte do nosso grupo lá no Zap Zap. Vamos lá então. Fala das audiências de sábado, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês, se eu conseguir. Vamos lá, Olivaldo conosco também, Luiz Henrique Pinho, obrigado pela companhia. Maísa Bartalini, não sou fã do Thiago como narrador, muita gente não é mesmo, e eu super entendo, porque ele não é um narrador padrão, né, e ele não tem, como é que eu posso dizer, ele não tem o mesmo ritmo de outros narradores. É uma escolha pessoal dele, e ele banca essa escolha, né, então tem sempre gente que vai gostar e gente que não vai gostar. José Carlos Aguiar, o Galvão Bueno vai chegar a narrar no SBT, Galvão e Amigos vai sair do ar? Essa é uma pergunta que fica. Se o Galvão vai estar nos dois lugares ao mesmo tempo, aí eu já não sei. Rainha da Sucata, uma boa novela, grande sucesso na época, volta na segunda-feira. José Carlos Aguiar, o SBT deveria terceirizar a equipe esportiva para a N Sports. Em 86, Unidos Torceremos. Tinha também isso aí, né? Luiz Henrique Pinha, a Martina foi expulsa? Foi expulsa. Maísa Bartalini, brigas fazem parte do reality, mas estava muito pesada, diz aqui a Maísa. Luiz Henrique Pinha, amanhã tem o Clube do Chaves no SBT, tem também. Olivaldo tá dizendo que no Rick Souza teria essa questão, né? A Fazenda está um vexame, até o Bispo tá com vergonha, tá dizendo aqui o Eduardo Mariano Borges, o Salvatore mandando aqui, enquanto o Pichote cantava a minha música favorita deles, Insegurança. Foi um momento realmente que foi, casou tudo, né? Porque foi insegurança e voou o copo, né? Insegurança realmente complicado. Melhor assistir o programa do Ratinho do que a Fazenda, diz o Eduardo aqui. Salvatore, tô amando essa edição da Fazenda. Eu também, Salvatore. Uma edição histórica de A Fazenda. E Três Graças, pergunta Matheus Felipe. Acha que a Globo pode começar a interferir? Acho que não seria uma boa ideia. A novela tá boa. Não, eu acho que não tem que interferir porque a novela está boa. Tá caindo no gosto popular, embora não tenha audiência altíssima ainda, mas é uma novela que repercute, que tem essa conexão com o público, e eu acho que tá nadando de braçada contra a concorrência. Então não tem motivo ainda pra mexer. Mas tem isso. Tem dia que dá 24 pontos, tem dia que tá, enfim, tá conseguindo ir melhor, né? Vamos ver de que maneira. Anselmo Carvalho tá conosco também, obrigado pela companhia. Vamos ver aqui se eu consigo ver as audiências para vocês nesse momento. Se nós teremos aqui essa atualização do Rick Souza pra gente se despedir com audiências da TV. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Ah, sim, 18h59. Deixa eu ver se eu consigo trazer na tela já também, já para vocês que estão conosco aqui, para ver se a gente já traz essa informação. Vamos ver. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai rolar. Deixa eu ver. Ah, aqui está. Aqui está. Então vamos para as audiências. Deixa eu apagar aqui os momentos da festa. Nós temos aqui o Rick Souza trazendo Quieta Mundo Melhor às 18h59, dia 14.68, Cidade Alerta 5,97, Brasil Urgente 2,94, The Voice com 2,8, Brasil do Povo com 0,81. 18h35,
Caldeirão 12.03, Cidade Alerta 6,37, Brasil Urgente 2,72, The Voice com 2,68 e Antimatéria com 0,69. Essa reprise do The Voice está ficando, portanto, né, dentro do normal no SBT, em quarto lugar atrás da Band. Que é o novo normal, né? Sem a canja das duas vizinhas, o The Voice está levando garrafadas do Felipe Garrafa desde o primeiro minuto. Se somar a audiência do inédito, mais a reprise, periga não chegar no capítulo menos visto da novela turca da Record na semana, né? Então é isso. Nós temos aqui, quem mais? Vamos lá. Vamos ver se temos mais números aqui no meio da tarde, 16h37 em Goiânia, em Salvador. Nós temos aqui também em São Paulo, nós temos a Taça das Favelas às 16h23 com 8.68, Cinema em Casa com 4,37, Cine Aventura com 3,92, Saudita na Band quase 1 ponto, Série B na Rede TV 0,6, 14,4, Balanço Geral tinha 4,21, o Jornal Hoje 10,81, SBT Notícias 1,99, Back Band 0,52 e o Quintal da Cultura 0,28. Assim, vamos lá. Quem mais está conosco chegando neste momento para a gente poder falar? Jornal Hoje 10,64, Balanço Geral 4, SBT Notícias 2,38, Quintal da Cultura 0,37. É isso. Vamos então agora seguindo com vocês que estão nos acompanhando. Claro, deixa eu trazer aqui mais números. Vou ver se o Breno Moura tem mais algum número para a gente olhar. Vamos ver aqui se nós temos mais um número para a gente olhar também. Temos 18,9 em Goiânia, Taça das Favelas. Tem alguns números, mas é mais ou menos a mesma coisa que o Rick Souza trouxe aqui. Então, essa é a função. Eita, Lucas chegou a 4 pontos. Diz aqui o Salvatore. Lucas Félix tá falando com o Anselmo Carvalho. Quem mais? O Salvatore dizendo The Voice caiu. Eu sabe que eu não sou o maior fã do mundo, mas eu achei uma boa opção ali no SBT. É uma contraprogramação, mas de fato a situação do SBT é muito complicada, né? Enfim, minha gente, então agradecendo desde já a sua audiência, a sua parceria aqui em mais um sábado de legalzinho. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia, agradecendo a sua presença e, claro, você que nos acompanha em todo o Brasil. Amanhã nós temos resenha televisiva e muito mais. Fique aqui na Rede Gesla, fique com a nossa programação. Um beijo pra vocês, boa noite e até amanhã.